Em uma decisão surpreendente, o Papa Leão XIV sugeriu a convocação de um sínodo extraordinário para discutir o celibato sacerdotal no mundo ocidental. Cidade do Vaticano. O Papa Leão XIV causou comoção mundial nesta segunda-feira ao anunciar, de forma oficial, a convocação de um sínodo extraordinário para debater o celibato sacerdotal no mundo ocidental. A decisão, que vinha sendo especulada por analistas e setores progressistas da Igreja Católica, foi confirmada durante o encerramento de uma reunião com cardeais da Cúria Romana. O pontífice, de origem norte-americana e conhecido por sua postura pragmática e pastoral, justificou a medida como um chamado ao discernimento coletivo em face das realidades pastorais e humanas do século XXI. O anúncio foi feito no auditório Paulo VI, diante de mais de 150 membros da hierarquia eclesiástica, além de observadores leigos e representantes da mídia internacional. Em seu discurso, o Papa afirmou: a disciplina do celibato tem servido à Igreja por séculos com fidelidade e sacrifício, mas somos chamados a refletir se, em todos os contextos, essa disciplina continua a servir da melhor forma a missão evangelizadora da Igreja. A reação imediata entre os presentes foi de surpresa e inquietação. Alguns cardeais aplaudiram timidamente, enquanto outros permaneceram em silêncio, demonstrando cautela diante da proposta. O cardeal Reinhard Marx, da Alemanha, considerou a iniciativa ousada, mas necessária. Já o cardeal Robert Sarah, da Guiné, declarou em nota que a tradição do celibato não pode ser relativizada por pressões culturais ou sociológicas. A proposta do Papa prevê que o Sínodo Extraordinário ocorra em outubro de 2026 e que tenha participação ampliada, incluindo bispos, teólogos, religiosos e leigos de diversas partes do mundo. O foco, segundo o Vaticano, será especificamente o Ocidente, Europa, Américas e Oceania, regiões onde a escassez de vocações, os escândalos de abusos e o afastamento da juventude da Igreja têm sido desafios recorrentes. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou um documento preparatório intitulado O Dom e o Desafio, Celibato, Ministério e Igreja em Transformação. O texto, com 45 páginas, sugere perguntas que nortearão os debates sinodais. Entre elas, o celibato obrigatório é essencial à identidade do presbítero latino. Quais são as consequências pastorais da manutenção irrestrita dessa disciplina? E a abertura à ordenação de homens casados em contextos específicos fortalece ou enfraquece a missão da Igreja? Fontes próximas ao Papa indicam que Leão XIV tem acompanhado com atenção os desafios pastorais vividos em países como Alemanha, França, Estados Unidos e Brasil. Nestas nações, a diminuição de padres ativos tem gerado fechamento de paróquias, sobrecarga de sacerdotes e um sentimento de abandono em comunidades católicas rurais e urbanas. O Papa compreende que a questão é delicada, mas sente que a Igreja não pode mais evitá-la, disse um arcebispo latino-americano sob condição de anonimato. O tema do celibato já havia sido abordado durante o Sínodo para a Amazônia, em 2019, quando se discutiu a possibilidade de ordenar homens casados, os chamados viri probati, para atender regiões remotas. Na ocasião, o Papa Francisco optou por não implementar mudanças, mas encorajou estudos e debates. Agora, sob o pontificado de Leão XIV, a possibilidade de alterações ganha nova força. Em entrevista à emissora RAI, o cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, afirmou que não se trata de abolir o celibato, mas de discernir se pode haver exceções legítimas, conforme as necessidades pastorais. Ele lembrou que as igrejas católicas orientais já ordenam homens casados e que o próprio Papa Bento XVI acolheu padres anglicanos casados à comunhão com Roma sem exigir o celibato. Grupos católicos ao redor do mundo começaram a se posicionar. A Associação de Padres Casados da Alemanha publicou uma nota de apoio ao sínodo, dizendo que o Espírito sopra onde quer, e é tempo de escuta verdadeira. Por outro lado, movimentos mais conservadores, como o Instituto do Bom Pastor, na França, alertaram que qualquer flexibilização poderá minar a credibilidade espiritual do sacerdócio católico latino. A mídia internacional repercutiu intensamente o anúncio. O New York Times estampou em sua manchete: Papa americano propõe revisar celibato na Igreja Ocidental. O jornal espanhol El País classificou o ato como um terremoto na estrutura eclesial. Já o jornal italiano Avvenire pediu serenidade. A tradição dialoga com o presente, mas sem ruptura. No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos, CNBB,
emitiu nota dizendo que acompanhará com espírito de comunhão e abertura o processo sinodal. Bispos de estados como Maranhão, Amazonas e interior de São Paulo manifestaram apoio à iniciativa. Um deles afirmou: as comunidades precisam de presença, não só de normas. A decisão do Papa Leão XIV representa um marco. Ainda que nenhuma mudança concreta tenha sido aprovada, o simples fato de convocar um sínodo para tratar do tema do celibato sinaliza uma disposição inédita ao diálogo institucional. Em um mundo onde a Igreja enfrenta crescentes desafios de relevância e vocações, a atitude do Papa reacende esperanças de reformas há muito aguardadas, e também reacende temores de ruptura. O Vaticano confirmou que as consultas preparatórias ao sínodo começarão já nos próximos meses, com envio de questionários às conferências episcopais e dioceses. O Papa também indicou que pretende escutar testemunhos de padres, religiosos, teólogos e fiéis leigos que vivem de perto os desafios da escassez vocacional e da vida ministerial. Nos corredores da Cúria Romana, a movimentação é intensa. O tema domina reuniões, cafés e missas. Não há dúvidas de que o celibato, uma das colunas do sacerdócio latino, será novamente posto à prova, desta vez, não por pressões externas, mas por iniciativa direta do sucessor de Pedro. O mundo católico observa, expectante, o que virá do Sínodo Extraordinário de 2026. A decisão histórica do Papa Leão XIV de convocar um sínodo extraordinário para discutir o celibato sacerdotal continua gerando reações em todo o mundo católico. Conforme a semana avança, vozes se multiplicam entre teólogos, bispos, leigos e especialistas da mídia religiosa, que buscam compreender o real alcance e as possíveis consequências da iniciativa papal. Entre os apoiadores da proposta está o arcebispo de Chicago, Dom Michael O'Malley, que classificou a medida como um passo corajoso rumo à reconciliação entre tradição e realidade pastoral. Em entrevista ao National Catholic Reporter, ele declarou que a experiência da Igreja nas bases clama por um debate honesto sobre as condições do ministério ordenado. A declaração reflete o entusiasmo presente em boa parte do clero norte-americano, especialmente nas dioceses que enfrentam sérias dificuldades em manter o número mínimo de sacerdotes ativos. Em contraste, o cardeal Raymond Burke, também norte-americano, mas alinhado ao setor mais conservador da Igreja, divulgou uma carta aberta pedindo cautela. Não podemos permitir que pressões sociológicas ditem os rumos do sacerdócio, afirmou. Para Burke, a manutenção do celibato é uma questão de identidade espiritual e fidelidade à tradição apostólica. Na Europa, a repercussão foi igualmente intensa. A Arquidiocese de Munique anunciou a criação de grupos de escuta em todas as paróquias para recolher opiniões dos fiéis sobre o tema. Queremos que todos tenham voz no discernimento, afirmou o cardeal Friedrich Keller. Já em Roma, um grupo de seminaristas da Pontifícia Universidade Gregoriana publicou uma carta conjunta, pedindo que o sínodo considere também o bem-estar psicológico dos futuros padres. Muitos abandonam a formação por sentirem-se incapazes de viver o celibato de forma plena. Nos Estados Unidos, movimentos como Voices of the Faithful e a Catholic Reform Network organizaram vigílias e momentos de oração em apoio ao Papa. Em São Paulo, Brasil, padres da periferia organizaram um fórum pastoral para discutir os desafios concretos enfrentados no dia a dia. Muitas vezes cuidamos de 5 ou 6 paróquias ao mesmo tempo. Isso não é sustentável nem saudável, afirmou o padre José Raimundo, da zona leste da capital. A Santa Sé, por sua vez, tem procurado moderar os ânimos. O porta-voz Matteo Bruni reiterou em coletiva que o Papa não está propondo o fim do celibato, mas a abertura de um processo de discernimento e escuta. Segundo ele, todas as decisões serão tomadas em espírito sinodal, com ampla consulta e fidelidade à tradição da Igreja. Especialistas apontam que o uso do termo sínodo extraordinário é revelador. Ao contrário de sínodos regulares, que tratam de temas amplos ou rotineiros, um sínodo extraordinário costuma ser convocado em resposta a urgências e para temas de alta sensibilidade. O último sínodo extraordinário havia sido da família, em 2014, que precedeu a publicação da exortação apostólica Amoris Laetitia. Para o teólogo italiano Giovanni Battista Rizzo, da Universidade Lateranense, o Papa Leão XIV está traçando uma rota que poderá influenciar a Igreja por décadas. Mesmo que o resultado do sínodo seja manter a disciplina atual,
o simples fato de colocar o celibato em debate já constitui uma mudança de paradigma. Rizzo destaca que essa abertura também é uma tentativa de reconquistar setores da sociedade que enxergam a Igreja como inflexível. Enquanto isso, setores da mídia laica demonstram interesse crescente. A rede BBC anunciou que produzirá uma série documental sobre o celibato e o sacerdócio católico, enquanto jornais como Le Monde e Der Spiegel dedicaram editoriais à coragem do Papa. Já nas redes sociais, a hashtag Sínodo do Celibato lidera as discussões entre católicos, críticos e curiosos. A expectativa é que o documento de trabalho do Sínodo seja finalizado até março de 2026. Até lá, bispos de todo o mundo devem promover consultas locais e enviar relatórios a Roma. O Papa indicou que não haverá limitações temáticas aos bispos. Questões como ordenação de homens casados, impactos psicológicos do celibato, vocações femininas e o papel das famílias de padres poderão ser discutidas livremente. O observador permanente da Santa Sé na ONU, Dom Fortunato Di Nardo, comentou que a proposta papal também terá impacto nas relações diplomáticas. Em várias partes do mundo, governos e organizações observam com atenção como a Igreja lida com temas internos de grande repercussão social. Esta abertura ao diálogo reforça a imagem de uma Igreja em sintonia com os tempos. A Fundação Joseph Ratzinger, vinculada ao Papa Emérito Bento XVI, divulgou nota destacando a importância do celibato como dom espiritual, mas reconheceu que o discernimento sobre sua obrigatoriedade é legítimo em certos contextos. O celibato não é dogma, mas disciplina. Como tal, pode ser refletido e adaptado com prudência e sabedoria pastoral. A agenda de Leão XIV permanece intensa. O Papa se reuniu ontem com a presidência da União Internacional das Superioras Gerais, que representa as ordens femininas. Segundo o comunicado oficial, as religiosas expressaram apoio ao sínodo e pediram que mulheres também tenham voz ativa nos debates, inclusive com direito a voto. Somos irmãs, conselheiras e colaboradoras dos padres em todo o mundo. Nosso olhar é indispensável, afirmou a irmã Maria Letícia Torres, do Chile. Com pouco mais de um ano até a realização do sínodo, a Igreja Católica se vê diante de um dos debates mais sensíveis de sua história recente. O Papa Leão XIV aposta na escuta e na colegialidade como caminhos para enfrentar desafios que não podem mais ser ignorados. A partir de agora, a questão do celibato não será apenas uma disciplina canônica, mas um tema em aberto diante do mundo. No próximo bloco, serão analisadas as possíveis implicações teológicas, sociais e institucionais do Sínodo Extraordinário, bem como cenários prováveis para as decisões que poderão surgir desse processo inédito. As consequências de um sínodo extraordinário que tratará do celibato sacerdotal já começam a ser avaliadas nos bastidores da Igreja Católica. A decisão do Papa Leão XIV de abrir o tema para debate não apenas reacende uma discussão secular, como também impõe desafios teológicos, institucionais e sociais de grande amplitude. Teólogos, analistas e membros do clero tentam antecipar os cenários possíveis e os efeitos colaterais que podem surgir, independentemente do resultado final do encontro. Do ponto de vista teológico, especialistas apontam que a discussão sobre o celibato toca em fundamentos centrais da identidade sacerdotal no rito latino. Ainda que não seja um dogma, mas sim uma disciplina eclesiástica, o celibato está intimamente ligado à compreensão do ministério como entrega total a Deus e à Igreja. O teólogo espanhol José Antônio Sobrino, da Universidade de Salamanca, afirma que qualquer alteração na obrigatoriedade do celibato deverá ser acompanhada de uma profunda catequese, para evitar confusão entre os fiéis. Segundo ele, uma flexibilização da regra pode ser interpretada como um enfraquecimento da vocação, a menos que bem fundamentada. Há também repercussões institucionais em jogo. A possível admissão de padres casados, por exemplo, exigiria mudanças estruturais nas dioceses. Muitos bispos alertam que o sustento de famílias clericais exigirá novos modelos de apoio econômico. Estamos falando de moradia, educação dos filhos, plano de saúde. Isso precisa ser previsto com responsabilidade, afirmou Dom Alessandro Fontana, bispo de Verona, em entrevista ao jornal Avvenire. Ele sugere que uma transição seja feita de forma gradual, começando por regiões onde a escassez de vocações é mais crítica. No campo pastoral, padres e líderes comunitários esperam que o sínodo ofereça alternativas práticas às dioceses mais vulneráveis.
No interior do México, por exemplo, muitos padres cuidam de até 10 comunidades ao mesmo tempo. Se um padre casado puder cumprir sua missão com mais estabilidade emocional e apoio familiar, por que não considerar essa possibilidade? Questiona a irmã Maria Guadalupe Hernandes, missionária há 30 anos em regiões rurais. Ela destaca que, em comunidades remotas, a presença permanente de um sacerdote faz toda a diferença na vida dos fiéis. A dimensão sociológica também não pode ser ignorada. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos e na Alemanha mostram que grande parte dos católicos praticantes não vê problema na ordenação de homens casados. Para muitos fiéis, o celibato obrigatório é visto como uma regra ultrapassada, desconectada da realidade contemporânea. Já entre setores mais tradicionais, a defesa do celibato continua firme. É um sinal profético, um testemunho de que Deus basta, declarou o padre francês Jean-Paul Rousseau, conhecido por suas missões em ambientes seculares. No Vaticano, fontes próximas à Secretaria de Estado admitem que a abertura desse debate pode gerar tensões internas, especialmente entre os dicastérios mais conservadores. No entanto, há também quem veja nisso uma oportunidade de reconciliação. Permitir que diferentes vozes se expressem com liberdade é um sinal de maturidade institucional, comentou um funcionário da Congregação para os Bispos, sob anonimato. Um dos pontos que mais deverá gerar controvérsia é o possível reconhecimento de experiências já existentes nas igrejas católicas orientais, onde padres casados são uma realidade consolidada. Embora em comunhão com Roma, essas igrejas mantêm tradições distintas. O Papa Leão XIV pode propor que essas experiências sirvam como modelo para situações específicas no Ocidente, como comunidades indígenas ou regiões de missão. A nível internacional, a proposta papal também tem implicações. Líderes de outras denominações cristãs acompanham com atenção o desdobramento. O arcebispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, afirmou em nota que a disposição da Igreja Católica para rever temas tão profundos revela uma atitude de humildade pastoral. Igrejas ortodoxas, por sua vez, consideram que a Igreja de Roma está se aproximando de uma prática que elas nunca abandonaram. Analistas da mídia católica observam que, embora o Papa tenha deixado claro que não pretende tomar decisões precipitadas, o próprio fato de convocar o sínodo sinaliza uma mudança de clima. A jornalista italiana Lúcia Bianchini, do Vatican Insider, observa: mesmo que nada mude de imediato, a colocação do tema na agenda rompe décadas de silêncio institucional. Isso, por si só, já é transformador. Dentro da Cúria Romana, cresce expectativa sobre quais teólogos e bispos serão escolhidos para redigir o Instrumentum Laboris, o documento base do Sínodo. Espera-se que a equipe inclua representantes da América Latina, África, Europa e Ásia, além de especialistas em direito canônico, psicologia pastoral e teologia moral. A presença de mulheres na equipe é dada como certa, após o compromisso público do Papa com a participação feminina nos processos de discernimento. Há ainda preocupações quanto ao impacto das conclusões do Sínodo na formação dos futuros sacerdotes. Seminários ao redor do mundo deverão se adaptar a possíveis novas orientações, inclusive com mudanças nos currículos e na espiritualidade formativa. Será necessário preparar formadores que compreendam tanto o valor do celibato quanto as possíveis novas configurações do ministério, afirma o padre Marcelo Tadini, reitor de um seminário em Milão. À medida que o sínodo se aproxima, cresce a consciência de que as decisões tomadas não afetarão apenas a disciplina interna da Igreja, mas também sua relação com o mundo. Em tempos de crise vocacional, escândalos de abuso e perda de credibilidade, a capacidade de escutar e reformar-se pode representar uma nova etapa na missão evangelizadora da Igreja Católica. O quarto e último bloco apresentará os bastidores do Vaticano durante a preparação do Sínodo, as articulações diplomáticas com episcopados internacionais e os principais cenários que estão sendo debatidos confidencialmente entre os assessores mais próximos do Papa Leão XIV. À medida que a data do Sínodo Extraordinário se aproxima, o clima nos corredores do Vaticano é de intensa movimentação. Reuniões discretas, consultas diplomáticas e trocas de mensagens entre conferências episcopais internacionais compõem o pano de fundo de um dos momentos mais desafiadores do pontificado de Leão XIV. A proposta de discutir o celibato sacerdotal no mundo ocidental deixou de ser apenas uma pauta e tornou-se agora uma operação global de escuta, articulação e, inevitavelmente, contenção de tensões.
A Secretaria de Estado do Vaticano tem liderado os contatos com núncios apostólicos ao redor do mundo para colher impressões preliminares sobre a proposta. Esses informes, embora mantidos em confidencialidade, servem de base para que o Papa compreenda como sua iniciativa está sendo recebida nos diversos contextos locais. Segundo fontes ligadas à Cúria, há grande diversidade de reações, enquanto episcopados da Europa Central e da América do Norte demonstram abertura ao debate, outros, especialmente na África e em partes da Ásia, expressaram reservas. As divisões internas não se limitam às regiões geográficas. Dentro do próprio Vaticano, cardeais influentes se posicionam de maneira distinta. O cardeal alemão Friedrich Huber, conhecido por sua atuação em temas pastorais, teria saudado a iniciativa como um passo corajoso e necessário. Já o cardeal nigeriano Sebastian Ive, da Congregação para o Culto Divino, teria expressado preocupação com os efeitos colaterais de relativização que a abertura poderia causar na vida sacerdotal. A preparação do Instrumentum Laboris, documento que norteará os debates sinodais, é supervisionada diretamente pelo Dicastério para o Clero. O documento ainda está em fase de elaboração, mas espera-se que traga perguntas abertas ao invés de proposições fechadas, uma escolha deliberada para garantir liberdade de discussão. O Papa teria instruído pessoalmente a equipe responsável a evitar formulações ideológicas e a escutar inclusive as vozes dissonantes. Além dos aspectos teológicos e disciplinares, há também um componente político em jogo. Ao propor o debate sobre o celibato, Leão XIV toca em uma das marcas identitárias do catolicismo ocidental. Essa ousadia desperta reações tanto dentro quanto fora da Igreja. Governos de países majoritariamente católicos acompanham com interesse os desdobramentos. Um diplomata europeu com acesso a reuniões preparatórias afirmou que o impacto cultural de uma mudança como essa seria comparável ao Concílio Vaticano II. Ele destaca que a Igreja, como força civilizatória, molda valores familiares e sociais, e que qualquer flexibilização no celibato será sentida até mesmo por quem não é católico. A diplomacia vaticana também monitora como outras religiões estão reagindo. Enquanto líderes judeus e protestantes demonstram simpatia pela iniciativa, setores do islamismo tradicional observam com desconfiança. Em nota reservada, um conselheiro da Liga Árabe teria sugerido que a abertura poderia ser interpretada como enfraquecimento da autoridade moral do clero católico. A Santa Sé, no entanto, parece disposta a correr esse risco em nome de uma reforma interna mais profunda. No plano interno, movimentos eclesiais começaram a organizar fóruns paralelos de discussão. A Comunhão e Libertação, por exemplo, programou uma série de seminários sobre o tema na Itália, enquanto os focolares anunciaram uma carta circular aos seus membros com diretrizes para reflexão espiritual sobre o ministério presbiteral. Ao mesmo tempo, setores mais tradicionalistas articulam abaixo-assinados e manifestos, como divulgado pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que qualificou o sínodo como temerária abertura à secularização. Jornalistas especializados no Vaticano apontam que Leão XIV está consciente da envergadura da proposta. O Papa teria confidenciado a assessores que não espera uma solução rápida ou unânime, mas deseja estabelecer um processo sincero de escuta e discernimento. Não é uma questão de agradar ao mundo, mas de compreender melhor o Evangelho na realidade de hoje, teria dito durante um encontro com membros da Pontifícia Comissão Bíblica. Enquanto isso, no Colégio Cardinalício, cresce a especulação sobre os possíveis desdobramentos políticos do Sínodo. A depender do tom dos debates, o Papa poderá se ver diante de pedidos de exceções regionais ou de um modelo mais flexível de disciplina clerical. Não está descartado que o resultado do Sínodo seja um documento aberto, que delegue às conferências episcopais a aplicação local das conclusões, uma abordagem semelhante à adotada na exortação Amoris Laetitia, sobre a família. Outro ponto sensível é o impacto sobre os seminários. Em muitos países, especialmente na América Latina, há dificuldade crescente em atrair jovens ao sacerdócio. Alguns reitores veem na possível abertura à ordenação de homens casados uma chance de revitalização vocacional. Outros alertam que tal mudança pode provocar fuga de candidatos que valorizam justamente o celibato como sinal de radicalidade evangélica. A cobertura midiática internacional também está sendo cuidadosamente acompanhada pela sala de imprensa da Santa Sé. Comunicados oficiais evitam termos como revisão ou flexibilização,
preferindo expressões como escuta do espírito e discernimento pastoral. O objetivo é evitar interpretações simplistas ou sensacionalistas que reduzam o sínodo a um plebiscito moral. Nos bastidores, há quem veja no sínodo uma oportunidade de curar feridas antigas. Muitos padres que deixaram o ministério por causa do celibato continuam próximos da fé e poderiam ser reintegrados de alguma forma. Leão XIV teria solicitado estudos sobre possíveis modalidades de reconciliação pastoral, sem que isso implicasse um retorno automático ao exercício ministerial. A tensão entre tradição e renovação está, portanto, no centro do processo. Não se trata apenas de uma norma disciplinar, mas de um símbolo de identidade. Por isso, qualquer passo dado será acompanhado de perto por milhões de fiéis ao redor do mundo. Para o Papa, o verdadeiro teste talvez não esteja na decisão final, mas na forma como o processo será conduzido. Em um tempo de fragmentação e polarização, o simples fato de sentar à mesa com os diferentes já constitui, por si só, um testemunho evangélico. E é isso que Leão XIV parece desejar: menos certezas impositivas, mais caminhos compartilhados.